Olá pessoal, bem-vindo mais a uma aula. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Sociologia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho. É um conceito super importante, né, de trabalho, para os três autores clássicos da Sociologia, para o Emile Durkheim, para o Max Weber e para o Karl Marx, né? São três autores aí que a gente chama de clássicos porque eles que meio que fundaram, a gente pode pensar assim, né? Eles que fundaram a Sociologia, né? Então, eu gostaria nessa aula que a gente. Por que eu trouxe essa aula pensando no Enem? Né? Porque pode ser que caia algum conceito específico desse autor, né? Desses autores. Ou então alguma forma de pensar esses autores, enfim. Mas aí também a gente pode tentar trazer para o mundo contemporâneo. Apesar de eles serem autores clássicos da sociologia, a gente talvez possa trazer ele para a nossa vida cotidiana, né? Então vamos tentar fazer esse esforço de tentar entender o que cada um desses autores quis dizer, como eles relacionavam o conceito de trabalho com a sociedade, né? E vamos ver se a gente consegue aí trazer eles para o nosso cotidiano, né? Talvez é um pouco mais difícil do Enem pedir um conceito específico, né? Então, por isso que eu não trouxe os conceitos específicos de cada autor, mas eu trouxe a ideia, a forma como que eles pensam o trabalho, né? E por que isso é importante? Já dou essa dica para vocês. O trabalho para os três autores, ele está na base da sociologia, né? Desculpa, está na base da sociedade, né? A gente vai ver como cada um deles pensa, mas a gente já pode fazer uma conexão com os três aí, né? Os três vão analisar o trabalho e não é à toa, né? A forma como que a gente trabalha, é, o que o trabalho proporciona para a nossa sociedade, né? Por que para ele é a base da sociedade, a base daquilo que une a gente, ou a base da desigualdade, enfim, a gente vai ver cada um com calma, tá? Mas a ideia é essa. Então, todos eles pensaram no trabalho. Bom, vamos pensar então primeiro para o Emile Durkheim, né? O Durkheim está pensando o trabalho a partir da divisão social do trabalho. Eu até marquei lá. Esse é um conceito super importante para o Durkheim. E se falar de divisão social do trabalho, é muito provável que seja Durkheim. O Marx, né, o terceiro autor que a gente vai ver, ele também vai falar da divisão social do trabalho, mas ele fala menos, bem menos. Ele fala a partir do trabalho assalariado, né? Ele dá um foco diferente. Então fica um pouco esperto, né? Se aparecer essa frase, divisão social do trabalho, bem provável que seja o Durkheim, tá? Bem provável mesmo. Nós vamos tentar entender por que o Durkheim está pensando o trabalho, né? Vamos voltar um pouquinho no pensamento do Durkheim. Para esse autor, para o Durkheim, veja, o Durkheim é um autor que está tentando fundar a sociologia, está tentando, ele é dos três, ele é o que mais está fazendo um esforço para que a sociologia seja uma disciplina ensinada em universidade, né, que ela seja institucionalizada. Então ele faz um grande esforço mesmo, né? E vamos tentar lembrar um pouquinho também sobre o que o Durkheim fala, né? O Durkheim vai tentar trazer alguns métodos das ciências naturais para as ciências humanas. Ele vai tentar vai criar um método para as ciências sociais. Ele vai dizer que o sociólogo, o cientista social, tem que analisar a sociedade de uma forma muito objetiva, né? Então, para o Emile Durkheim, a sociologia é uma ciência que está surgindo, né? E ela essa sociologia, a ciência que vai analisar o cotidiano da sociedade, vai analisar os grupos sociais, né? E o sociólogo tem que fazer isso de forma muito objetiva. Bom, ele está pensando então na ideia da sociologia enquanto a ciência do social, enquanto estudar os grupos sociais, né? Ele inclusive fala que os grupos eles têm uma conexão entre si, né? Os professores, os artistas, as pessoas que nos governam, né? Os políticos, a polícia, cada um exerce uma função dentro da sociedade, né? E ele vai percebendo que tem algo que conecta a gente, tem algo que conecta os indivíduos, que dá liga, né? Que vai além daquilo que é individual. E ainda ele fala, olha, se é que quer estudar coisa individual, daí serve para psicologia. Psicologia vai estudar o indivíduo. Aqui, na sociologia, a gente está estudando o indivíduo em relação com a sociedade, né? Bem simples, né? Simplificando bastante.
E por que isso tudo tem a ver com o trabalho? Onde que o Durkheim vai chegar lá no trabalho? Porque essa liga, né, essa liga que tem na sociedade moderna, né, na sociedade pós-Revolução Francesa, principalmente com a Revolução Industrial, o Durkheim vai dizer que é o trabalho que dá essa liga pra gente, né? Nas sociedades primitivas, nas sociedades tradicionais, como o Durkheim fala, né, o que dá a liga, o que liga as pessoas, o que faz com que as pessoas sejam conectadas, é a consciência coletiva. Todo mundo tem uma consciência coletiva, ou seja, todo mundo compartilha as mesmas ideias. São sociedades pequenas, são sociedades menores, número muitas vezes reduzido, não tem um avanço tecnológico, de deslocamento, os trens, por exemplo, o trem a vapor, como tem na sociedade pós-revolução industrial, o telégrafo, então se comunicar a longa distância, o boom que as cidades tiveram, um aumento populacional muito grande, enfim, tudo isso mudou a sociedade humana, e nos diferenciou. Então tem um outro tipo de sociedade que ele está chamando de sociedade tradicional, que são sociedades menores, até a gente pode pensar até ali o feudalismo, mais ou menos, que são sociedades pequenas, onde todas as pessoas ali exercem as mesmas funções, Então, eu posso exercer a mesma função, não tem um trabalho muito específico, mesmo quando a gente tem uma pessoa que faz lá um sapateiro, ele tem um sapateiro, mas o sapateiro, ele é uma profissão que está surgindo, um pouco antes da Revolução Industrial. Se a gente pensar no começo do feudalismo, não tinha uma pessoa específica para fazer um sapato. Todo mundo fazia, mais ou menos ali, todo mundo sabia mais ou menos como fazer um sapato, por exemplo. Eu não ia num lugar comprar o meu sapato. Com a Revolução Industrial, não. A gente acaba se tornando muito específico, e cada um e as profissões acabam se diversificando, por isso eu coloquei ali, a diversidade de trabalho e superespecialização das funções, ou seja, a gente tem funções muito especializadas, específicas, trabalhos muito diversos, fortalece a interdependência dos indivíduos, ou seja, não é que a gente é dependente diretamente um do outro, mas a gente tem uma rede, uma estrutura. Olha só, o Durkheim está falando de estrutura, O Durkheim não está pensando no indivíduo, ele está pensando na sociedade. Tem uma estrutura que organiza todas essas pessoas, E aí vem a sociedade. Então, veja, o trabalho está na base, porque essa frase é durkheimiana, pois promove a coesão social. O que é coesão social para o Durkheim? É essa liga, essa união, Eu não sei, a gente está completamente interligado, pelas funções. Quando eu chego na minha casa, por exemplo, quero tomar uma água gelada, então eu tenho água encanada na minha casa, eu tenho a energia que alguém conectou na minha casa, eu tenho uma geladeira que gela a água, enfim, tem toda uma forma específica de trabalho, que eu não sei fazer. Lá na época feudal, um sapato, todo mundo sabia mais ou menos fazer um sapato, Mas na época contemporânea, eu não sei todas as profissões, eu não sei como faz um computador, por exemplo, Eu não sei como faz um carro, por exemplo, Eu não sei como ser professor de física, por exemplo, eu não sei passar esses conhecimentos, Então isso cria uma teia de interdependência e promove a coesão social. Coesão social é muito de Durkheim. Coesão social é a liga, essa coisa que conecta a gente em sociedade, Então é o trabalho que dá essa conexão, É o trabalho que gera moralidade. O que é moralidade, É aquilo que é certo e errado numa sociedade, Então a moral, são as regras, aquilo que diz o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Isso é moralidade, A gente não, eu sei que matar alguém é errado, Então isso eu aprendi durante a minha vida, Mas a partir do trabalho que eu vou aprender. O trabalho é um microcosmos de toda a sociedade, é um resumo de toda a sociedade. É nesse trabalho que eu vou aprender as regras, as funções, o que pode e o que não pode de toda a sociedade. Então veja, o trabalho para o Durkheim é muito fundante, Ele está falando de divisão social do trabalho, porque o trabalho está completamente dividido, Cada um tem uma
parcelinha nesse trabalho, né? Então, e o trabalho foi muito dividido, né? O trabalho, a produção de um único item. Antes, um sapato, eu precisava de um sapato no feudalismo, né? Eu ia lá e fazia meu próprio sapato. Então tinha que conseguir o couro, tinha que conseguir o prego, as ferramentas, enfim. Hoje não, fazer um sapato da Nike, né? Vamos pensar numa empresa global. Esse sapato está dividido em várias etapas, pequenas etapas. Uma única pessoa vai fazer a parte da frente, a outra vai fazer a sola, a outra vai vender o couro, a outra vai vender o cadarço. Aí uma outra pessoa vai juntar as coisas, entende? Então isso é a divisão social do trabalho, né? O trabalho está dividido, ele está dividido socialmente, né? Socialmente. É isso que o Durkheim está querendo dizer, né? Como que a sociedade dividiu esse trabalho, né? Como que as pessoas, o trabalho se superespecializou e as pessoas também se superespecializaram, né? As funções estão superespecializadas, né? Então pensar o trabalho a partir daí, né? Então um trabalho que promove a coesão social, né? Que ele gera a moralidade. Ele vai dizer pra gente, é a partir de eu estar no mundo do trabalho que eu vou entender o que é certo e o que é errado numa sociedade. Veja como um trabalho super importante para o Durkheim. Bom, e para o Max Weber, né? Um outro autor, o Weber. O Weber tem um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. No fundo, espírito e ética são sinônimos, né, para o Weber. Então ele está dizendo de uma ética religiosa e de uma ética econômica, do espírito do capitalismo, né? O que quer dizer esse espírito do capitalismo? Por que ele está fazendo esse livro? Porque ele está analisando o surgimento da sociedade moderna, né? O surgimento do capitalismo, né? E ele percebeu que o capitalismo surgiu nas cidades, né? Nos países que o capitalismo surgiu primeiro, tomou um fôlego, digamos assim, né? Ele cresceu rapidamente, se espalhou. Foram nas cidades e nos países que as pessoas eram protestantes. Olha só, então protestantismo, né, é uma religião. Então as pessoas tinham uma religião específica. E o capitalismo tomou fôlego. Então ele vai perceber que tem uma relação entre essa relação de religiosa, né, dessa religião protestante e do surgimento e, né, da consolidação do capitalismo, de uma ética econômica, uma conduta. A gente pode pensar em conduta. O Weber fala muito em conduta, né? Então tem uma junção entre o espírito do capitalismo. Olha, eu escrevi ali, né? O que é o espírito do capitalismo, né, Rodrigo? Essa vontade de obter sempre mais lucro. Então, você sempre obter mais lucro. Não é nem só dinheiro, é lucro, é obter o lucro. No fundo, a base do capitalismo pro Weber é essa, né? A base no sentido assim, o comportamento, né, que todo mundo tem que ter é obter lucro, né? Você pode não gostar de uma cor, você pode não gostar de um lugar, de uma cidade, mas você não gostar de ter lucro é fora do sistema capitalista, né? E ele começou a perceber que esse é um comportamento muito característico, né, das pessoas que se diziam burguesas, dos meios capitalistas, enfim, que ele estava analisando. Mas, nos países em que a religião predominante era a religião protestante, né, que tinha essa ética protestante, né, essa conduta religiosa, o capitalismo prosperou. Por quê? Porque as pessoas que são protestantes, né, quem tem essa conduta protestante, você tem que entender que é uma religião que diz que você, ao nascer, já está predestinado, já tem um destino traçado. Nada do que você faça que vai mudar seu destino. Você já nasce com destino, né? Essa é a religião protestante. Você já vai para o céu ou vai para o inferno. É isso. Só que tem uma forma de você saber se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Qual é o seu destino? Né? Tem um jeito de descobrir isso. E para os protestantes, você descobre isso tendo muito sucesso, né? Tendo uma vida muito regrada, tendo uma vida muito controlada, né? Muito consciente, né? Com muito autocontrole, né? E focado na poupança. Então veja, o sucesso para os protestantes, sempre teve muito ligado a algo financeiro, ao sucesso, né?
de ter um dinheiro, né, para você conseguir comprar suas coisas, enfim. Mas ter uma vida regrada para o protestante é super importante, né? Uma família protestante, né, por exemplo, não sei se vocês conhecem famílias protestantes, mas, por exemplo, normalmente não se bebe, né? É, a questão com a bebida, por exemplo, algo que tire muito da consciência, né? Enfim, a ideia é essa, né? Que você tem uma vida extremamente regrada, extremamente controlada, né? Para você saber se você vai para o céu ou para o inferno, né? Então veja, de um lado a gente tem um comportamento econômico, né, tal surgindo, que é obter sempre o lucro, 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 e de um lado a gente tem um comportamento religioso que influencia o controle, influencia a poupança, fazer poupança, né? Ou seja, no começo do capitalismo, o sucesso financeiro ficou muito atrelado, simbolizava, né, essa salvação espiritual para os protestantes. E é um comportamento que influenciou, né, as pessoas a ficarem muito ricas, né, as pessoas a obterem lucro, né? Então, casou, é uma forma de casar, né, dois tipos de comportamentos aí, né? E como que isso tem a ver com o trabalho? Porque no seu trabalho você tem que ter controle, tem que ter poupança, né? E veja, pense num trabalho, qualquer trabalho. Todos os trabalhos hoje da modernidade, você tem que ter um controle, mesmo que você seja uma pessoa autônoma. Eu sei lá, sou pintor, né? Eu vou pintar um quadro. Mas eu tenho que controlar o quanto eu gasto com tinta, o quanto eu gasto em quadro. Se alguém me pediu, olha, preciso de um quadro para tal dia, eu tenho que ter um controle, tenho que ter uma agenda para saber até quando eu vou entregar aquele quadro, como eu vou fazer. Então, o trabalho é muito controlado, né? No capitalismo, né? A gente está sempre sob um grande controle, né? E para o Weber isso é muito importante, pensar o trabalho a partir desse controle visando o lucro, né? Se eu comprar mais tinta que eu já, uma tinta que eu já tenho e não comprar outra, se eu não entregar no prazo, se eu não entregar no horário, as pessoas não vão mais vender, eu não vou conseguir vender as minhas obras, mesmo sendo um autônomo, né? Mas, por exemplo, trabalho numa empresa, vamos pensar numa empresa, né? Eu entro, eu tenho que bater cartão, tenho que dizer que a hora que eu entrei, a hora que eu saí, né? Eu tenho que, agora ainda mais com a informatização, com a informática, enfim, tá tudo informatizado, então tem câmera, a gente pode começar a trazer o Weber para nossa relação mais cotidiana, né? Por que ele está falando tudo isso? Porque ele vai falar que esta forma de trabalhar no capitalismo, né? Que não é só no trabalho, né, mas está relacionado com a nossa vida. Essa racionalização intensa do mundo do trabalho tem relação direta com a racionalização da nossa vida. A gente leva uma vida muito racional, não só no trabalho, não é eu chego lá e vou embora. É no nosso cotidiano, como se fosse algo religioso mesmo, né? A gente é muito racional na nossa vida, a gente está sempre fazendo um cálculo muito racional. Isso é a visão do Weber, né? Então eu sei a hora que eu tenho que acordar, a hora que eu tenho que dormir, a hora que começa um vídeo, a hora que termina um vídeo, a hora que eu vou assistir tal coisa, a hora que eu vou embora, a hora que eu entro, a hora que eu saio, né? Isso é uma característica do capitalismo, né? Então, autocontrole, a vida regrada, extremamente racionalizada, racionalização, racional, né? E visando o lucro. Ele diz que tem um problema muito grande nisso tudo, né? Que a nossa vida está cada vez mais levando ao extremo da racionalização. Essa é a visão do Weber, né? Ela fala, olha, a gente chegou num ponto que tudo é muito racional, a gente parece que não tem saída, né? Parece que, nas palavras dele, parece que o mundo perdeu o encanto, né? Perdeu a beleza, perdeu a magia, né? Antes a gente tinha uma magia no mundo, né? Hoje parece que não tem mais, hoje é tudo no horário marcado, com tempo, de uma forma muito controlada, né? Enfim, então o trabalho para o Weber passa por essas palavras, tá? Tentem entender essas palavras, né? Tentem assimilar essas palavras. Se cair protestantismo, ética econômica, ética religiosa, a racionalização da vida, a vida completamente racional, né? Isso é Weber, tá? E também o sucesso financeiro simbolizando salvação espiritual, essa frase aí, né?
porque quem vê a primeira vez pode achar um pouco estranho, mas é isso mesmo, né? O sucesso financeiro simboliza a salvação espiritual. Tudo isso aí a gente está pensando no Weber, no trabalho. Bom, e o Marx, né? Como é que o Karl Marx ele vai pensar o trabalho? Para ele está pensando o trabalho assalariado. Veja, para o Marx, a grande preocupação dele é que ele viu que a Revolução Industrial trouxe uma grande desigualdade para as pessoas, né? Foi prometido trabalho, foi prometido muita mercadoria, né? Olha, agora venham para a cidade, saiam do campo, né? O capitalismo, a vida moderna, né? Você pode trabalhar de dia, de noite, né? Porque antes não tinha... ficava escuro, né? No campo fica escuro, né? À noite. Já na cidade não, né? Na cidade tem luz, tem energia elétrica, enfim, né? E o Marx foi percebendo todo esse discurso e ele está dizendo, olha, eu não sei se foi bom. Foi bom para um grupo específico, que é para a burguesia, que são os donos das fábricas, né? Mas para a classe trabalhadora, eu não sei se é bom. Eu acho que a classe trabalhadora está sendo explorada. É isso que o Marx está dizendo, né? Então, para ele, o trabalho, né? Ele percebeu que a gente deixou de trabalhar em algo que a gente se identifica, algo que a gente precisa. Então, vamos pensar na questão do sapato, né? Eu perdi meu sapato rasgou. Então, eu vou lá e faço um sapato para mim. Então, eu trabalho no sapato que eu gosto, um sapato que talvez me agrade, entendeu? Eu vou escolher os materiais, eu vou fazer meu sapato. O Marx olha hoje e fala, tá, hoje tem muito mais opções de sapato, mas os trabalhadores não podem nem comprar, né? E mais do que isso, né? O meu trabalho no meu cotidiano deixou de ser fazer algo para mim, né? Fazer algo que eu estou precisando, caso sapato, estou precisando de um sapato, vou fazer um sapato. E aí, outro dia, sei lá, preciso de uma outra coisa, preciso de uma mesa, né? Outro dia, preciso de um alimento. Enfim, o trabalho não é algo que eu preciso, algo que é útil para mim. Para trabalhar em algo que vai ser de outra pessoa, que vai servir somente para venda. Então, eu vou ficar o dia inteiro, 8 horas, 12 horas, né? Trabalhando em algo que não vai ser útil para mim. Então, eu vou ficar trabalhando, às vezes, numa fábrica de sapato durante 10 anos, todos os dias da minha vida. A única coisa que eu sei é, sei lá, passar o cadarço no sapato, né? Ele fala que a gente perde a nossa potencialidade humana fazendo isso. A gente é muito criativo, né? A gente pode transformar o mundo de diversas formas, né? E esses tipos de trabalho, eles nos afastam da nossa criatividade, né? Da nossa transformação do mundo aí criativo, né? Eu faço algo muito mecânico, né? E ele vai dizer que então eu deixo de trabalhar em algo que eu preciso para ter algo que vai ter um valor de mercado que nem eu vou saber muito bem quanto custa, eu talvez não vou ter acesso, né? Eu trabalho num lugar que faz carro, por exemplo, né? Numa montadora de carros, né? Eu não vou ter um carro. Às vezes eu não tenho às vezes nunca na minha vida eu vou ter aquele carro que eu estou produzindo, né? Então o Marx diz que a gente deixou de ter um trabalho criativo para ter um trabalho assalariado, que a única coisa que ele nos dá é um salário. E às vezes um salário de subsistência, um salário muito pouco, muito baixo, né? Então ele percebe que esse trabalho assalariado está baseado na exploração e dominação do trabalhador pela classe capitalista, né? Então ele está sempre olhando a dominação do trabalhador, a exploração do trabalhador. Veja, isso é muito contemporâneo, né? A gente pode trazer para hoje, né? Pensar nessa exploração, né? Quantas pessoas não trabalham, fazem trabalhos aí que não se identificam, né? O trabalhador, então, é obrigado a vender sua força de trabalho em troca de um salário imposto pelo capitalista. Isso é o que o Marx está dizendo, né? Então, o meu trabalho, o que eu faço hoje, onde eu passo a maior parte do meu dia, né? É vendendo a minha força de trabalho em troca de um salário, né? E não de algo que é útil para mim, algo que é criativo, né? Que vai ter relação com a minha subjetividade, às vezes, né? Com a minha identidade. Então ele percebe que a sociedade capitalista trouxe essa divisão da sociedade em classes. Ele não fala tanto em grupo, mas ele fala de classe social, né? Então a gente tem duas classes, né? Os que têm os meios de produção, dinheiros, prédios, capital, ações, né?
na bolsa de valores, enfim, as pessoas que têm muito dinheiro, né? As pessoas que têm esses meios de produção, as pessoas que têm prédio, que têm a matéria-prima, que têm as máquinas, né? E que têm esse dinheiro, e que fazem mais dinheiro, né? Que lucram com tudo isso, né? E os trabalhadores, né? Aqueles que não têm nada disso, não têm esses meios, né? Mas apenas têm o salário no final do mês, né? E é um salário, quanto menos puder ser, melhor, né? Para os capitalistas, não para os trabalhadores. Então, para o Marx, veja bem, o trabalho é a fonte da desigualdade social no capitalismo. Então, se a gente for falar de trabalho para o Marx, tem que entender isso. É a fonte, é o que gera a desigualdade social. Tá? Então, apresentei os 3 autores para vocês, vamos tentar entender eles hoje em dia, né? O Durkheim falando como o trabalho conecta a gente, faz com que a nossa sociedade seja mais unida, mais conectada, né? Não unida no sentido de uma união romântica, não, mas é o que faz com que a gente viva em sociedade, né? O Weber já disse que o trabalho está associado com uma conduta, ele dá uma conduta pra gente, né? Ele mostra uma conduta, né? Que é de ter um autocontrole na nossa vida, que é de buscar sempre o lucro, né? E de racionalizar a nossa vida. Então, as minhas condutas são sempre muito racionalizadas, né? A gente perdeu um pouco essa subjetividade, né? A gente perdeu um pouco esse encanto do mundo, né? A magia acabou, né? Inclusive, até fico pensando, né? Filmes que falam de magia, enfim, né? Filmes mágicos, né, como fazem muito sucesso, né, Harry Potter, por exemplo, é um filme que faz muito sucesso, O Senhor dos Anéis, enfim, filmes que fogem dessa vida muito racional, né? Por que eles fazem sucesso? Porque é uma válvula de escape, talvez, olha, talvez uma relação que possa ser feita aí, né, com a arte, talvez, né? E para o Marx, o trabalho é a fonte da desigualdade social. Então, se a gente está falando de trabalho, a gente está falando de desigualdade social. A gente vai olhar o trabalho e falar, olha, pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco, né? Pessoas que vão ter que ganhar menos, ganhar o mínimo possível, né? E do outro lado, pessoas que têm muita coisa, vão sempre lucrando mais, né? E não estão distribuindo essa renda, né? Bom, esses são, então, a gente está pensando no trabalho e sociedade para esses 3 autores, né? Como a gente pode pensar aí para o Enem. Espero que vocês tenham gostado da aula e boa sorte para vocês na prova. Até mais.